Você já se perguntou de onde vieram as frases que moram na sua cabeça? Não o que você pensa, mas com o que você pensa. Quem moldou as palavras que você repete sem perceber? Quem ensinou que dinheiro não traz felicidade? Quem programou em você a ideia de que o certo é sempre se doar, mesmo sangrando? Quantas vezes você deixou de cobrar por algo que te custou alma, tempo e corpo, por medo de parecer ganancioso? Quantas vezes você viu alguém prosperar e sentiu uma raiva silenciosa disfarçada de julgamento espiritual? Ele deve ter feito algo errado, você pensou, mas no fundo, era só o espelho do que você não se permitiu ser. E se eu te dissesse que a pobreza não começou na sua conta bancária, mas nas palavras que você ouviu aos 7 anos de idade, que você está vivendo dentro de frases herdadas como quem vive numa casa feita de muros invisíveis? Esse episódio não é só sobre dinheiro, é sobre a prisão que você chama de virtude e sobre o feitiço que você carrega no peito achando que é humildade, quando na verdade é medo disfarçado. Eu me lembro do som, não da frase em si, mas do tom. Um tom sutil, envolvido em cuidado como quem protege. Não se preocupe com dinheiro, isso não é coisa para você pensar. Eu era criança e naquele dia aprendi a não pensar sobre dinheiro, a não falar sobre dinheiro, a não olhar para ele como parte da vida. E tudo isso pareceu certo, sagrado, limpo, como se fosse nobre não se envolver. Mas ali, naquele silêncio educado, nasceu uma ruptura, uma divisão entre o corpo que precisava e a mente que negava, entre a alma que queria criar e a voz que dizia: não é por isso que se vive. Essas vozes não vêm da maldade, vêm do medo que nossos pais herdaram dos pais deles, do medo de errar, de parecer demais, de atrair inveja, de ser punido pela ousadia. E fomos crescendo como se o dinheiro fosse um território proibido, algo que se pede desculpas por ter, que se esconde, que se evita. Até que, um dia, você se vê adulto e ainda se sente como aquela criança sem permissão para olhar. O mundo fala em abundância, mas você ainda responde com vergonha. E o mais perigoso é que essas crenças não gritam, elas sussurram, e é no sussurro que elas constroem as celas. Tijolo por tijolo, palavra por palavra. Melhor não cobrar. Não fale disso agora. Seja grato com o que tem. E assim, o medo se disfarça de ética, a escassez vira doutrina, e a prisão passa a ter o seu nome. Você já parou para perceber com que estrutura você está pensando agora? Com que vocabulário sua mente opera? As palavras que usamos não são neutras, elas são algoritmos vivos, códigos. E quase todas as frases que definem seu relacionamento com o dinheiro foram instaladas sem o seu consentimento. Dinheiro é sujo. Rico não entra no reino dos céus. Quem tem muito, com certeza fez algo errado. Você não raciocinou isso. Você herdou isso. São como linhas de código que rodam em segundo plano enquanto você tenta, conscientemente, prosperar. É por isso que você pode fazer afirmações positivas todos os dias e ainda assim não conseguir sair do lugar. Porque o que foi impresso no fundo da mente não é a frase nova que você repete no espelho, mas a antiga, que você escutou 1000 vezes e nunca contestou. E o que é mais poderoso que uma crença? Uma crença disfarçada de verdade absoluta. A linguagem é a arquitetura da realidade. Se sua linguagem é escassa, sua vida será um reflexo disso. E o mais perverso é que muitos acreditam que essa linguagem é ética, que ser contra o dinheiro é ser a favor da luz. Mas não é. É só ser escravo de um vocabulário envenenado. O corpo sabe.
Mesmo quando a mente racionaliza, o corpo revela, ele aperta, se encolhe, se fecha. Quando alguém fala em dinheiro, o coração acelera, a boca seca, o estômago reage. E você chama isso de ansiedade, de nervosismo. Mas é só o sintoma de uma programação muito antiga. Algumas crenças não vieram por palavras, vieram por gestos. Pela expressão de vergonha quando você falava que queria algo caro. Pela forma como sua mãe disfarçava o medo ao abrir uma conta. Pela respiração presa quando o assunto era dinheiro demais. O corpo assistiu tudo. Ele aprendeu a ter medo de prosperar. Não porque a prosperidade fosse perigosa, mas porque toda vez que ela se aproximava, alguém sofria, alguém era julgado, alguém era abandonado, alguém era traído, e então o corpo criou defesas, dores, tensas vigilâncias internas, um sistema de contenção, um modo de não crescer demais para não ser punido, para continuar pertencendo, para não perder o amor que vinha junto com a dificuldade. Porque, às vezes, prosperar parece trair quem sofreu, parece egoísta, ingrato, e o corpo guarda essa lealdade, guarda essa dor. E se você não a olhar, continuará chamando de destino aquilo que, na verdade, é um voto invisível de fidelidade à escassez. Toda crença é uma frase congelada, um feitiço que alguém lançou e que você aceitou. Mas se você tiver coragem de escutar as frases que operam dentro de você, poderá começar a reescrevê-las, porque a mente é maleável, o código pode ser editado. E quando você troca a raiz da frase, o mundo à sua volta começa a se reorganizar. Mas não é mágica rasa, não é só repetir "eu sou rico" 10 vezes. É sentir o desconforto quando você diz isso. É perceber que algo dentro de você ri, nega, se contrai. E é ali que mora a trava, o conflito, a interdição energética. Porque dizer algo que seu inconsciente rejeita não muda nada, só escancara a divisão. Por isso a reprogramação real começa com verdade, com perguntas como: de quem é essa frase? Eu acredito mesmo nisso? O que acontece no meu corpo quando eu falo isso? E então, com presença, você começa a trocar. O dinheiro é sujo por dinheiro é neutro. Depois por dinheiro é energia. Depois por dinheiro é expressão da minha criação. Até que um dia, sua biologia inteira responde com um sim silencioso. E aí, o fluxo retorna. Porque não é sobre afirmar riqueza. É sobre desinstalar a vergonha. E isso só acontece quando você para de repetir o que os outros pensaram e começa a pensar com palavras novas. Existe um medo que ninguém fala, um medo que vive escondido entre as decisões silenciosas. Não é o medo de fracassar, é o medo de prosperar e ser visto, de dar certo, de se destacar, de se tornar aquilo que, por dentro, você acredita que vai te separar dos outros. É um medo ancestral, porque em muitas histórias antigas, quem cresceu demais foi cortado, quem brilhou demais foi isolado, quem teve sucesso demais foi rejeitado. Então você aprendeu a não ir tão longe, a não abrir tanto, a não pedir muito, a manter a chama pequena para não despertar o julgamento. E esse medo vai vestindo palavras bonitas. Não preciso de muito, quero só o necessário. O importante é ter paz. Mas por dentro, você sabe, você está se encolhendo, e é esse encolhimento que sabota tudo, porque o universo responde ao que você é, não ao que você finge. E se você se veste de escassez para parecer bom, está mandando a mensagem errada para a própria vida. Às vezes, o que você chama de humildade é só medo de ser atacado por brilhar. E enquanto esse medo não for dissolvido, você vai continuar apagando sua própria luz antes mesmo que ela acenda. Chega uma hora em que você precisa decidir.
Ou continua repetindo as palavras dos seus antepassados, ou começa a construir uma nova gramática para sua alma. Porque sim, a linguagem é um templo, e você é o arquiteto. A cada palavra que sai da sua boca, você molda a realidade onde vai habitar. Se você diz "tá difícil", a vida escuta, dificuldade. Se você diz "é muito para mim", o universo ajusta, menos. Se você diz "nunca sobra", a matéria responde, ausência. Mas se você diz com presença, "eu recebo com gratidão", "eu circulo com consciência", "eu crio com alegria", algo começa a vibrar diferente. O campo responde, porque a linguagem não é apenas expressão, ela é programação da experiência. O que você diz todos os dias é o código que imprime sua vida. Então olhe para as frases que você mais repete, questione, reescreva, refaça, porque você não precisa mais viver na prisão que te ensinaram a chamar de moral. Você pode viver na verdade que nasce do seu próprio centro, e essa verdade é abundante, é limpa, é viva. Talvez você nem perceba, mas ainda está repetindo. Repetindo frases que não são suas, repetindo medos herdados, repetindo dores de um tempo que não te pertence mais. Mas o corpo lembra, a alma sente. E a realidade ecoa esse script antigo que você chama de destino. Feche os olhos por um instante e escute o que você diz quando está cansado, quando erra, quando alguém te oferece algo, quando a vida te propõe mais do que você imaginava. Nessas horas, as frases verdadeiras escapam. São elas que revelam de onde você ainda não voltou. E se você quiser mudar, não precisa se forçar a pensar positivo. Só precisa começar a escutar diferente, a parar na borda da repetição, a respirar antes de responder, a nomear com mais cuidado e, sobretudo, a permitir que uma nova linguagem surja, não da mente, mas do corpo que quer florescer, do espírito que quer expandir, da terra que quer te ver recebendo. Se esse episódio despertou algo dentro de você, talvez já seja a hora de reescrever o seu livro interno. Palavras têm poder, e quando são escolhidas com consciência, elas deixam de repetir dor e começam a revelar direção. Obrigada por caminhar até aqui. A sua presença é um ato de coragem. Como forma de gratidão, deixo agora um conto, um daqueles que não se contam com pressa, porque carregam camadas. E talvez, lá dentro, esteja a senha que você perdeu. Dizem que no início dos tempos, todas as palavras eram vivas, cada uma pulsava, tinha peso, cheiro, ritmo. E quando alguém falava, o mundo escutava, porque falar era um ato sagrado. Mas com o tempo, os homens começaram a repetir, a usar palavras sem sentir, a dizer o que ouviram e não o que vibrava em seu próprio peito. Foi aí que as palavras começaram a morrer, lentamente. Algumas viraram cinza, outras pedra, outras se enterraram tão fundo que viraram semente. Mas havia uma palavra, uma única palavra, que não podia morrer. Uma que abria portas, que quebrava feitiços, que lembrava às almas o que elas eram antes do medo. Essa palavra foi escondida, escrita uma única vez, à mão, no pergaminho do silêncio, e entregue à guarda de uma anciã que vivia numa caverna onde o som não entrava. Ela não falava, não ensinava, só escutava, porque sabia que, um dia, alguém chegaria com a escuta limpa o suficiente para ouvi-la de novo. Muitos vieram, procuraram, perguntaram, exigiram, repetiram fórmulas, cantaram mantras, mas a caverna permaneceu em silêncio, até que um viajante sem nome chegou sem pressa, sentou-se à entrada, não falou, não pediu, apenas respirou. Durante 7 dias, escutou o som da própria mente. No 8º, escutou o som da terra. No 9º, o som de dentro da pedra. E só então, ouviu, não uma voz,
mas um pulso, uma vibração, uma palavra que não era dita, era sentida, era simples, quente, clara. Quando a palavra atravessou seu corpo, ele chorou, porque entendeu que nunca foi a falta de dinheiro, nem a escassez dos outros, nem a injustiça do mundo que o havia aprisionado. Foi o esquecimento dessa palavra, e ao lembrar, tudo se abriu. As portas, os caminhos, o peito, a criação. Essa palavra não pode ser escrita aqui, mas ela está dentro de você, e talvez agora, bem agora, você consiga escutar.